Ela vendeu a virgindade a um milionário, mas ele descobriu o amor verdadeiro quando viu ela pela primeira vez. O alarme estridente do celular cortou o silêncio pesado do pequeno quarto na periferia de São Paulo. Maria Silva abriu os olhos devagar, sentindo o peso familiar da exaustão em cada músculo do corpo. Aos 22 anos, ela carregava nos ombros uma responsabilidade que parecia maior que ela mesma. Maria, filha, a voz fraca do pai ecoou do quarto ao lado, acompanhada por uma tosse seca que a fazia estremecer toda manhã. Ela se levantou rapidamente, passando as mãos pelos cabelos castanhos desalinhados. O espelho rachado da cômoda refletiu seus olhos verdes cansados, mas ainda assim determinados. Era preciso ser forte. Sempre. Já vou, pai. Sua voz soou mais firme do que realmente se sentia. A casa simples de 2 quartos no Capão Redondo parecia menor a cada dia que passava. As paredes descascadas e o piso frio lembravam constantemente a realidade cruel que enfrentavam. 6 meses de aluguel atrasado. Os remédios do pai cada vez mais caros. A mãe, Conceição, saindo antes do sol para trabalhar como diarista nas casas da classe média. Maria preparou o café ralo, contando mentalmente as moedas que restavam no pote de vidro sobre a geladeira velha. R$ 43. Era tudo o que tinham para passar a semana. Como está se sentindo hoje? Perguntou ao entrar no quarto dos pais, forçando um sorriso. José Silva, que um dia foi um homem forte trabalhando na construção civil, agora parecia um fantasma de si mesmo. A doença havia roubado sua vitalidade, mas não seu amor pelos filhos. Melhor, minha filha, não se preocupe comigo. Ele mentiu, como fazia todos os dias, tentando protegê-la de mais sofrimento. Maria sabia que era mentira. Podia ver nos olhos do pai o medo que ele tentava esconder. O mesmo medo que ela sentia todas as noites ao se deitar, pensando no que aconteceria se o toque da campainha interrompeu seus pensamentos sombrios. Ela franziu a testa. Quem seria tão cedo? Ao abrir a porta, deparou-se com um homem de meia idade, trajando um paletó surrado e carregando uma pasta de couro gasto. Senhorita Maria Silva? Sim, sou eu. Sou o administrador do imóvel. Vim comunicar oficialmente que vocês têm 7 dias para quitar os aluguéis em atraso, ou a família será despejada. As palavras atingiram Maria como socos no estômago. 7 dias. Como conseguiriam 6 meses de aluguel em apenas 7 dias? Senhor, por favor, meu pai está doente e preciso de mais tempo. Desculpe, senhorita. São ordens do proprietário. O homem evitou seu olhar claramente desconfortável. 7 dias. E se foi deixando Maria parada na porta, sentindo o mundo desabar sobre seus ombros. Naquela noite, depois que a mãe chegou exausta do trabalho e o pai finalmente conseguiu adormecer com a ajuda dos analgésicos, Maria se encontrou sozinha na cozinha, olhando fixamente para o celular em suas mãos. Uma amiga havia lhe falado sobre uma oportunidade de trabalhar em uma festa de gala em um hotel 5 estrelas. Pagavam bem para uma noite, melhor do que seus bicos habituais vendendo balas no sinal ou servindo mesas em lanchonetes baratas. Uma noite de trabalho, murmurou para si mesma, pode ser a salvação, mas algo em seu peito apertava, como se pressentisse que aquela decisão mudaria sua vida para sempre. O Hotel Copacabana Palace, em São Paulo, brilhava como um diamante em meio à noite urbana. Maria ajustou nervosamente o vestido preto simples que havia pedido emprestado à vizinha, sentindo-se completamente fora de lugar entre as luzes douradas e o mármore reluzente do lobby. Você deve ser a substituta, disse a supervisora, uma mulher elegante que a examinou de cima a baixo com um olhar crítico. Siga-me. O salão de eventos estava repleto de pessoas que Maria só via nas revistas ou na televisão. Homens de smoking conversavam casualmente sobre negócios milionários, enquanto mulheres deslumbrantes em vestidos caríssimos exibiam joias que custavam mais do que sua família ganhava em uma década. Maria circulava entre os convidados, servindo champanhe francês, tentando se manter invisível. Cada taça que segurava em sua bandeja valia mais do que o salário semanal de sua mãe. Cuidado! A voz grave soou como um comando. Ela se virou rapidamente e esbarrou em um homem alto, quase derrubando as taças. Por um momento, seus olhos se encontraram. Os dele eram escuros, penetrantes, como se conseguissem enxergar através de sua alma. Desculpe, senhor. Maria baixou os olhos,
sentindo as bochechas queimarem. Não precisa se desculpar. A voz dele era suave agora, quase gentil. Como você se chama? Maria, senhor. Maria! Ele repetiu seu nome como se estivesse saboreando cada sílaba. Um nome bonito para uma garota bonita. Ela ousou olhá-lo novamente. O homem era impressionante. Cabelos negros perfeitamente penteados, mandíbula forte, um terno que provavelmente custava mais do que sua família pagaria de aluguel em um ano. Tudo nele gritava poder e dinheiro. Você não parece com as outras garotas que trabalham aqui, disse ele, aproximando-se mais. Há algo diferente em você. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como ele a olhava que a deixava simultaneamente nervosa e hipnotizada. Preciso continuar trabalhando, com licença. Espere. Sua mão tocou levemente o braço dela. Qual é o seu sobrenome? Silva, senhor. Maria Silva. Ele sorriu, mas havia algo predatório naquele sorriso. Sou Rafael Santos. Lembra desse nome? Durante o resto da noite, Maria sentiu os olhos dele a seguindo. Sempre que olhava em sua direção, lá estava ele, observando-a com uma intensidade que a fazia tremer por dentro. Quando a festa finalmente terminou, Maria se dirigiu aos vestiários para pegar suas coisas. O dinheiro da noite seria uma pequena ajuda, mas ainda estava longe de resolver seus problemas. Maria. Ela se virou e encontrou Rafael parado na entrada do corredor, bloqueando sua saída. Eles estavam sozinhos. Senhor Santos, a festa acabou. Preciso ir para casa. Que pressa. Ele se aproximou lentamente como um predador cercando sua presa. Podemos conversar um pouco. Tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Rafael tirou a carteira do bolso interno do paletó, retirando algumas notas. Maria nunca havia visto tanto dinheiro junto. Uma noite comigo. Apenas uma noite. As palavras dele atingiram Maria como um tapa na cara. Por um momento, ela ficou paralisada, processando o que acabara de ouvir. O senhor está me confundindo com alguém, disse finalmente sua voz trêmula de raiva contida. Não estou confundindo. Sei exatamente quem você é, Maria Silva. Uma garota bonita que precisa de dinheiro, e eu tenho muito dinheiro. A raiva explodiu dentro dela como um vulcão. Sem pensar duas vezes, Maria ergueu a mão e deu um tapa sonoro no rosto de Rafael. O som ecoou pelo corredor vazio. Eu posso estar precisando de dinheiro, mas tenho dignidade, gritou ela, os olhos verdes flamejando de indignação. Não sou uma prostituta. Rafael tocou o rosto surpreso. Claramente não estava acostumado a ser rejeitado, muito menos agredido. Todo mundo tem um preço, Maria, disse ele friamente, tirando um cartão do bolso. Quando mudar de ideia, me ligue. Maria pegou o cartão e, diante dos olhos incrédulos dele, rasgou em pequenos pedaços, jogando-os no chão. Nunca vou ligar para você. Nunca! E saiu correndo, deixando Rafael sozinho no corredor, olhando os pedaços do cartão no chão com uma expressão que misturava surpresa e fascinação. Mas o que Maria não sabia era que, para um homem como Rafael Santos, a rejeição só tornava a conquista mais irresistível. 3 dias haviam se passado desde a humilhação no hotel, e Maria ainda sentia o gosto amargo da raiva na boca toda vez que se lembrava do encontro com Rafael Santos. Como ele ousara tratá-la como uma mercadoria. Mas o orgulho ferido rapidamente deu lugar ao pânico, quando, na manhã de quinta-feira, recebeu uma ligação que mudaria tudo. Maria Silva. A voz ao telefone era formal, profissional. Sim, sou eu. Aqui é do Hospital das Clínicas. É sobre seu pai, José Silva. A senhora precisa vir aqui imediatamente. O mundo parou. Maria soltou o telefone, que caiu no chão com um estrondo. Suas pernas ficaram bambas e ela teve que se apoiar na parede para não cair. Maria, o que foi? Conceição saiu correndo da cozinha, vendo o desespero no rosto da filha. É o pai. O hospital. Temos que ir agora. A corrida desesperada até o hospital foi um borrão de ônibus lotados, semáforos intermináveis, e o coração de Maria batendo tão forte que ela tinha certeza de que ia explodir. O médico que as recebeu era um homem jovem, de óculos, com uma expressão séria que não prometia boas notícias. Doutor, como está meu marido? Conceição perguntou, agarrando a mão de Maria. Senhoras, vou ser direto. O quadro do senhor José se deteriorou significativamente. Ele precisa de uma cirurgia urgente e um tratamento especializado que, infelizmente, o SUS não consegue oferecer no tempo necessário.
O que isso significa? Maria sentiu sua voz sair como um sussurro. Significa que ele precisa ser transferido para um hospital particular, onde pode receber o tratamento adequado. Caso contrário, o médico hesitou. Caso contrário, o quê? Caso contrário, senhora, temo que seu pai não sobreviva aos próximos meses. O chão se abriu sob os pés de Maria. Conceição começou a chorar, um pranto silencioso e desesperado que partiu o coração da filha em pedacinhos. Quanto custa esse tratamento? Maria conseguiu perguntar. O valor total, incluindo cirurgia, internação e medicamentos, fica em torno de R$200 mil. R$200 mil. O número ecoou na cabeça de Maria como uma sentença de morte. Como uma família que não conseguia pagar o aluguel poderia arranjar R$200 mil? Aquela noite Maria não conseguiu dormir. Ficou sentada na cozinha escura, olhando fixamente para os pedaços do cartão de Rafael Santos que havia guardado no bolso. Não sabia por que os guardara. Talvez pressentisse que, não, murmurou para si mesma. Tem que haver outro jeito. Mas não havia. Ela havia ligado para todos os parentes, pedido empréstimo em bancos, procurado organizações de caridade. Nada. A única resposta era sempre a mesma. Não temos como ajudar. Na sexta-feira pela manhã, vendo o pai cada vez mais fraco, Maria tomou a decisão mais difícil de sua vida. Com as mãos tremendo, juntou os pedaços do cartão de Rafael e colou com fita adesiva. O número ainda estava legível. Discou 1, 2, 3 vezes antes de ter coragem de completar a chamada. Rafael Santos. A voz dele soou exatamente como ela se lembrava, firme, confiante, arrogante. É Maria. Maria Silva. Houve uma pausa do outro lado da linha, seguida por uma risada baixa. Maria Silva. A garota que me deu um tapa e rasgou o meu cartão. Mudou de ideia? Preciso conversar com você. Claro que precisa. Onde quer se encontrar? No restaurante Fazano, na Oscar Freire, 13h. Perfeita escolha. Te vejo lá. E desligou. Maria olhou para o telefone em suas mãos, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. O que estava prestes a fazer ia contra tudo em que acreditava, contra todos os valores que seus pais lhe ensinaram. Mas era pela vida do pai, e por uma vida ela venderia a própria alma. O restaurante Fazano era ainda mais luxuoso do que ela imaginara. Maria chegou 10 minutos atrasada, vestindo o mesmo vestido simples da festa, mas dessa vez sem a bandeja de champanhe para se esconder atrás. Rafael já estava lá, sentado em uma mesa reservada, trajando um terno azul marinho que provavelmente custava mais do que ela ganharia em 6 meses. Ao vê-la se aproximar, ele se levantou com um sorriso que não chegava aos olhos. Pontual como sempre, disse ironicamente, puxando uma cadeira para ela. Vamos direto ao assunto, Maria respondeu, sentando-se e fitando-o nos olhos. Quanto você está disposto a pagar? Rafael arqueou uma sobrancelha, claramente surpreso com sua franqueza. Vejo que decidiu ser prática. Gosto disso. Ele se recostou na cadeira, estudando-a. 50 mil. 100 mil. Você está brincando. Não estou. E tem mais uma coisa que você precisa saber. Maria respirou fundo, sentindo as bochechas queimarem. Sou virgem. O sorriso desapareceu do rosto de Rafael. Ele se inclinou para a frente, fixando-a com aqueles olhos escuros penetrantes. Está mentindo. Por que eu mentiria sobre isso? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse processando a informação. 200 mil, disse finalmente. E você passa a noite toda comigo. Maria sentiu o coração disparar. Era exatamente o valor que precisava para salvar o pai. 200 mil e você paga antecipado. Metade agora, metade depois. Tudo agora ou não há acordo. Rafael riu, mas havia algo diferente em sua expressão. Respeito, admiração. Você é mais esperta do que eu pensava, Maria Silva. Ele tirou o celular do bolso e fez uma transferência ali mesmo, na frente dela. Pronto, 200 mil reais foram depositados em sua conta. Maria olhou para o celular e viu a notificação do banco. Era real. O dinheiro estava lá. Hoje à noite. Hotel Vila Olímpia. Cobertura presidencial. Está bem. Quando se levantaram para sair, Rafael segurou seu braço delicadamente. Maria, você tem certeza disso? Por um momento, ela viu algo parecido com preocupação em seus olhos, mas rapidamente afastou esse pensamento. Homens como Rafael Santos não se preocupavam com garotas como ela. Tenho, mentiu.
e saiu do restaurante carregando o peso da decisão que mudaria sua vida para sempre. O Hotel Vila Olímpia se erguia imponente contra o céu paulistano, suas luzes cintilando como estrelas em uma noite sem lua. Maria parou na calçada em frente ao edifício luxuoso, respirando profundamente para acalmar os nervos. Tinha usado parte do dinheiro para comprar um vestido decente. Nada extravagante, apenas algo que não a fizesse parecer completamente fora de lugar. Mas por dentro, sentia-se exatamente assim, fora de lugar, assustada e questionando cada decisão que a trouxera até ali. "Boa noite, senhorita", cumprimentou o porteiro uniformizado, abrindo a porta de vidro. "Em que posso ajudá-la?" "Vim ver o Sr. Rafael Santos, cobertura presidencial." O homem a examinou discretamente antes de acenar. Ele já avisou sobre sua chegada, elevador à direita. O trajeto até o último andar pareceu durar uma eternidade. Maria se olhou no espelho do elevador, tentando encontrar coragem nos próprios olhos verdes. "É pelo papai", sussurrou para si mesma. "É para salvá-lo." A porta da cobertura se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Rafael estava ali, vestindo uma camisa branca casual e calças sociais escuras. Seus cabelos estavam ligeiramente desalinhados, como se ele tivesse passado as mãos por eles várias vezes. "Chegou", disse ele, e Maria detectou algo estranho em sua voz. Nervosismo? "Cheguei." A cobertura era deslumbrante. Janelas de vidro do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade que nunca dormia. O apartamento era decorado com móveis modernos e caros, quadros que Maria tinha certeza serem originais de artistas famosos, e uma atmosfera de luxo que a fazia se sentir como uma estranha em um mundo alienígena. "Quer beber alguma coisa?" Rafael perguntou, dirigindo-se ao bar. "Água, por favor." Ele serviu água para ela e uísque para si mesmo, bebendo a dose inteira de uma só vez. "Você está nervoso", Maria observou surpresa. Rafael riu, mas era uma risada sem humor. "Nervoso? Eu?" Ele serviu outra dose. "Por que estaria nervoso?" "Não sei, você me diz." Eles se fitaram em silêncio por um momento. Maria podia sentir a tensão no ar, densa como neblina. "Talvez seja porque você não é como as outras", disse ele finalmente, aproximando-se dela. "Que outras?" "As mulheres com quem costumo me relacionar." Sua mão tocou levemente o rosto dela. "Elas fazem isso por prazer, por status, por diversão. Você, eu faço por necessidade", Maria completou, afastando-se do toque dele. "Não tente romantizar isso, Rafael. Estamos aqui por dinheiro, nada mais." Algo se contraiu no rosto dele, como se ela tivesse lhe dado outro tapa. "Tem razão", disse friamente. "É apenas uma transação comercial." Mas mesmo enquanto dizia isso, Maria podia ver que havia algo mais em seus olhos. Algo que a assustava porque despertava sentimentos que ela não queria sentir. Rafael a conduziu ao quarto principal, um ambiente luxuoso dominado por uma cama king-size com lençóis brancos impecáveis. Maria sentiu suas pernas ficarem bambas. "Maria." A voz dele estava suave novamente. "Se você mudou de ideia." "Não mudei." Mas sua voz saiu como um sussurro trêmulo, traindo seu medo. Rafael se aproximou lentamente, como se ela fosse um animal selvagem que poderia fugir a qualquer momento. Suas mãos tocaram delicadamente seu rosto, e Maria fechou os olhos tentando fingir que estava em outro lugar. "Me olhe", ele pediu suavemente. Ela abriu os olhos e se perdeu naquele olhar escuro. Havia uma intensidade ali que a fazia tremer, mas não apenas de medo. Havia algo mais, algo que ela não conseguia nomear. Quando os lábios dele tocaram os seus, Maria sentiu como se um raio a atravessasse. O beijo começou hesitante, quase irreverente, mas gradualmente se aprofundou. Para sua própria surpresa, ela se viu correspondendo, seus braços encontrando o caminho até o pescoço dele. O que aconteceu depois foi diferente de tudo que Maria havia imaginado. Rafael foi gentil, paciente, quase adorador. A cada toque, a cada sussurro, ela sentia suas defesas desmoronando. E quando finalmente se entregou completamente, não foi apenas seu corpo que ele possuiu, mas algo muito mais profundo. Mais tarde, enquanto Rafael dormia ao seu lado, Maria ficou acordada observando-o. Na penumbra do quarto, ele parecia diferente, mais jovem, mais vulnerável. Ela se pegou querendo acariciar seus cabelos, e isso a assustou profundamente. "O que você fez comigo?" sussurrou para a escuridão.
Mas Rafael havia feito mais do que ela imaginava. Durante a noite, enquanto a possuía, ele próprio havia sido possuído por algo que nunca sentira antes, algo que o aterrorizava e o fascinava ao mesmo tempo. Quando o sol nasceu, pincelando o céu de tons dourados, Maria se levantou silenciosamente. Rafael continuava dormindo e ela aproveitou para observá-lo uma última vez. Havia tristeza em seu rosto, mesmo dormindo, como se seus sonhos fossem assombrados por demônios que ela não conhecia. Vestiu-se rapidamente e, antes de sair, deixou um bilhete na mesa de cabeceira. Obrigada pelo dinheiro. Não precisamos nos ver novamente. Maria. Mas enquanto caminhava em direção à porta, uma parte dela gritava para voltar, para acordá-lo, Para quê? Para dizer que não era apenas sobre o dinheiro? Para admitir que algo havia mudado dentro dela naquela noite? Não. Ela balançou a cabeça vigorosamente. Era uma ilusão. Homens como Rafael Santos não se apaixonavam por garotas como ela, e ela não podia se dar ao luxo de se apaixonar por ele. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, e Maria partiu carregando não apenas o dinheiro que salvaria a vida de seu pai, mas também um coração que, sem que soubesse, nunca mais seria o mesmo. Do outro lado da porta, Rafael acordou com o som do fechamento. Procurou por ela no quarto vazio e encontrou o bilhete. Leu as palavras várias vezes, sentindo algo estranho se contorcer em seu peito, algo que ele nunca havia experimentado antes, algo perigosamente parecido com saudade. Uma semana havia se passado desde a noite na cobertura, e Maria ainda podia sentir o fantasma dos toques de Rafael em sua pele. Tentava se concentrar no presente. Seu pai agora estava no Hospital Albert Einstein, recebendo o melhor tratamento possível, e os médicos eram otimistas quanto à recuperação. Maria, minha filha, disse José Silva, segurando sua mão da cama hospitalar. Como você conseguiu esse dinheiro todo? Sei que você me disse que foi um empréstimo, mas... Pai, não se preocupe com isso agora. O importante é o senhor ficar bom. Conceição observava a filha com um olhar penetrante. Como mãe sabia quando algo estava errado, e havia algo definitivamente diferente em Maria desde aquela semana. Filha, você está bem? Está tão quieta? Estou ótima, mãe, só cansada. Mas não era verdade. Maria não estava nada bem. Todas as noites, sonhava com aqueles olhos escuros, com aquelas mãos gentis, com a maneira como Rafael havia sussurrado seu nome na escuridão, e isso a perturbava profundamente. Foi só sexo, murmurava para si mesma toda manhã ao acordar. Nada mais que isso. Mas o coração tinha suas próprias leis, e estava se recusando terminantemente a obedecer à razão. Naquela tarde, enquanto Maria vendia balas no semáforo da Avenida Paulista, tinha voltado aos bicos para manter a aparência de normalidade. Um carro familiar parou diante dela, um Porsche preto reluzente que ela reconheceria em qualquer lugar. O vidro desceu, revelando o rosto que havia assombrado seus sonhos. Maria. Rafael. Sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Precisa trabalhar nisso? Posso te dar dinheiro. Não quero seu dinheiro. Já aceitou meu dinheiro antes. A frase cortou como uma lâmina. Maria sentiu as bochechas queimarem de vergonha e raiva. Aquilo foi diferente. Foi mesmo. Eles se fitaram através da janela do carro, a tensão palpável no ar. Maria podia ver que ele também não estava bem. Havia olheiras sob seus olhos, como se também não estivesse dormindo direito. O semáforo ficou verde, e os carros atrás começaram a buzinar impacientes. Entra no carro, Maria. Não. Por favor. A palavra por favor soou estranha vinda de Rafael Santos. Maria havia aprendido que ele era um homem acostumado a dar ordens, não a fazer pedidos. Contra seu melhor julgamento, ela entrou no carro. Rafael dirigiu em silêncio até chegarem ao Parque Ibirapuera. Estacionou sob uma árvore e finalmente se virou para ela. Como está seu pai? A pergunta a pegou desprevenida. Melhor, os médicos dizem que a cirurgia foi um sucesso. Fico feliz em saber. Por quê? Por que o quê? Por que fica feliz? Você nem conhece meu pai. Rafael ficou em silêncio por um momento, como se estivesse lutando com as palavras. Porque sei o quanto ele significa para você. Maria sentiu algo se apertar em seu peito. Havia sinceridade em sua voz, uma vulnerabilidade que ela não esperava. Rafael, o que quer de mim? Não sei, ele admitiu, passando as mãos pelos cabelos. Essa é a verdade. Nunca me senti assim antes. Assim como
Como se parte de mim tivesse ficado com você naquela noite. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de um peso emocional que ambos tentavam ignorar. Não diga isso, Maria sussurrou. Por que não? Porque homens como você não se apaixonam por garotas como eu. E garotas como eu não podem se dar ao luxo de acreditar em contos de fadas. Rafael se inclinou em direção a ela, suas faces a centímetros de distância. E se eu te dissesse que não me importo com essas diferenças? Eu diria que você está mentindo, para si mesmo e para mim. Mas mesmo enquanto dizia isso, Maria podia sentir sua resistência se desfazendo. Havia algo na maneira como ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Maria, ele tocou delicadamente seu rosto. Você sente alguma coisa por mim? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Maria sabia que sua resposta mudaria tudo entre eles. Não, mentiu, forçando-se a encontrar seus olhos. Não sinto nada. Ela viu a dor atravessar o rosto dele como uma flecha. Por um momento, Rafael fechou os olhos, como se estivesse absorvendo um golpe físico. Entendo, disse finalmente, sua voz voltando ao tom frio e controlado que ela conhecera na primeira noite. Foi apenas uma transação comercial, como você disse. Exato. Então não precisa se preocupar. Não vou incomodá-la novamente. Maria assentiu, não confiando em sua voz. Rafael a levou de volta ao semáforo onde a havia encontrado. Antes que ela saísse do carro, ele segurou seu braço delicadamente. Maria, se algum dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me ligue. Não vou ligar. Eu sei. Mas a oferta permanece. Ela saiu do carro sem olhar para trás, mas podia sentir os olhos dele a seguindo enquanto se afastava. Só quando chegou em casa, no santuário de seu quarto pequeno, permitiu-se chorar. Chorou pela mentira que havia contado, pela dor que vira nos olhos dele, pela impossibilidade de seu amor. Porque era isso que era. Ela admitia agora para si mesma. Amor. Perigoso, impossível e arrebatador. Do outro lado da cidade, em sua cobertura luxuosa, Rafael permanecia parado na janela, olhando para as luzes da cidade sem realmente vê-las. Pela primeira vez em sua vida, o dinheiro e o poder não conseguiam lhe dar o que ele mais queria. O coração de uma garota de olhos verdes que vendia balas no semáforo. E pela primeira vez em sua vida, Rafael Santos descobriu o que era amar sem ser correspondido. 3 dias haviam se passado desde o encontro no parque, e Maria tentava desesperadamente voltar à rotina normal. Visitava o pai no hospital pela manhã, trabalhava nos bicos à tarde e ajudava a mãe com as tarefas domésticas à noite. Mas nada parecia normal quando seu coração insistia em lembrar de um par de olhos escuros que a haviam olhado como se ela fosse única no mundo. Maria, chamou Conceição na cozinha. Chegou uma carta para você. Maria franziu a testa. Quem enviaria uma carta para ela? Pegou o envelope elegante e reconheceu imediatamente a caligrafia masculina e firme. Seu nome estava escrito com uma caneta cara, em letras que demonstravam educação refinada. Com as mãos tremendo, abriu o envelope. Maria, sei que disse que não a incomodaria novamente, mas não posso parar de pensar em você. Não é apenas desejo. É algo que não consigo nomear. Algo que está me destruindo por dentro. Se existe uma pequena chance de você sentir algo por mim, me dê uma oportunidade de provar que posso ser diferente. Rafael. Maria leu a carta 3 vezes antes de rasgá-la em pedaços pequenos e jogá-la no lixo. Mas mesmo assim, as palavras ecoavam em sua mente. Naquela tarde, ao chegar no Hospital Albert Einstein para visitar o pai, Maria foi surpreendida por uma enfermeira que a abordou no corredor. Senhorita Maria, sou a enfermeira-chefe da ala particular. Gostaria de falar com a senhora. Aconteceu alguma coisa com meu pai? Não, não se preocupe. É sobre outra questão. A mulher hesitou. Uma pessoa ligou hoje oferecendo-se para custear integralmente o tratamento do seu pai, incluindo uma suíte particular e acompanhamento médico 24 horas. O sangue de Maria gelou nas veias. Que pessoa! Um senhor Rafael Santos. Disse que é amigo da família. Maria fechou os olhos, sentindo uma mistura de gratidão e fúria. Como ele ousava fazer isso? Como ousava tornar as coisas ainda mais complicadas entre eles? Diga a esse senhor que não aceitamos sua ajuda. Mas, senhorita, é um tratamento que custa mais de 500 mil reais. Não aceitamos, Maria repetiu firmemente. A enfermeira a olhou como se ela tivesse enlouquecido,
mas apenas assentiu. No dia seguinte, Maria estava em seu posto no semáforo quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Por que recusou minha ajuda? A voz de Rafael a fez estremecer. Ela olhou ao redor procurando seu carro, mas não o viu em lugar algum. Porque não preciso da sua ajuda. Seu pai precisa. Meu pai já está recebendo o tratamento necessário. Mas poderia receber algo melhor. Não quero nada seu, Rafael. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Nem mesmo se eu oferecesse algo diferente do que ofereci antes? Do que você está falando? Me encontre hoje à noite. Restaurante Terraço Itália. 8 horas. Não vou. Por favor, Maria. Apenas me escute. Se depois você quiser que eu desapareça da sua vida para sempre, eu prometo que vou fazer isso. A sinceridade em sua voz a desarrampou. Uma conversa, ela disse finalmente. Apenas isso. O restaurante Terraço Itália, no edifício Copan, oferecia uma das vistas mais deslumbrantes de São Paulo. Maria chegou vestindo um vestido simples azul marinho, o único vestido social que possuía, além daquele que havia comprado para a noite na cobertura. Rafael já estava lá, elegante como sempre, mas havia algo diferente nele. Ele parecia nervoso. Obrigado por ter vindo, disse ele, levantando-se para puxar sua cadeira. Fale logo o que quer falar. Rafael se sentou à sua frente, seus olhos a estudando intensamente. Quero fazer uma proposta diferente. Não estou interessada em propostas. Escute primeiro. Ele se inclinou para a frente. Quero que você seja minha acompanhante. Sua acompanhante? Sim, para eventos sociais, jantares, festas. Pagaria todas as suas despesas, mais um salário mensal que resolveria todos os problemas financeiros da sua família. Maria o fitou, tentando entender aonde ele queria chegar. Em troca de quê? Em troca de sua companhia. Apenas isso. E sexo? Rafael hesitou por um momento. Só se você quiser. Prometo que nunca vou forçá-la a nada. Maria riu, mas era uma risada amarga. Você quer me manter como se fosse sua concubina? Quero ter você por perto, ele disse simplesmente. Porque desde aquela noite não consigo parar de pensar em você. Rafael, eu sei que sou absurdo. Eu sei que somos de mundos diferentes, mas não consigo explicar o que sinto por você. Maria olhou para suas mãos sobre a mesa, tentando processar o que estava ouvindo. E quanto tempo duraria esse arranjo? O tempo que você quiser. 1 mês, 1 ano, para sempre. Você decide. E se eu conhecer alguém e quiser me casar? Algo se contraiu no rosto de Rafael. Então você seria livre para ir. Maria ficou em silêncio por um longo momento. A proposta era tentadora. Resolveria todos os problemas de sua família de uma vez por todas. Mas ao mesmo tempo, significaria vender sua liberdade. Preciso pensar. Quanto tempo você precisa? 1 semana. Tudo bem. 1 semana. Rafael fez sinal para o garçom trazer a conta, mas Maria segurou sua mão. Por que está fazendo isso? Por que eu? Ele fitou seus olhos verdes por um longo momento. Porque quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em você. Porque quando vou dormir à noite, me lembro do seu perfume. Porque pela primeira vez na minha vida, o dinheiro não pode comprar o que eu mais quero. E o que você mais quer? Que você me ame, disse ele simplesmente. Do mesmo jeito que eu estou aprendendo a te amar. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de uma honestidade brutal que deixou Maria sem fôlego. Quando ela chegou em casa naquela noite, encontrou sua mãe esperando na sala. Filha, precisamos conversar. Maria sentou-se ao lado de Conceição, pressentindo que a conversa seria difícil. Mãe, de onde realmente veio o dinheiro para o tratamento do seu pai? A pergunta direta a pegou desprevenida. Maria havia ensaiado essa conversa várias vezes. Mas na hora, todas as mentiras preparadas se desfizeram. Mãe, A verdade, Maria, sua mãe não é boba. E então, pela primeira vez desde que tudo havia começado, Maria chorou. Chorou e contou tudo. Sobre Rafael, sobre a proposta indecente, sobre a noite na cobertura, sobre o dinheiro que salvara a vida do pai. Conceição ouviu tudo em silêncio, segurando as mãos da filha. E agora ele quer que você seja a acompanhante dele? Sim. E você, o que quer? Maria olhou nos olhos sábios da mãe. Eu não sei mais, mãe. Não sei mais de nada. Você gosta dele? A pergunta simples desarmou todas as defesas de Maria. Eu acho que sim. Então talvez devesse seguir seu coração.
Mas e se ele estiver mentindo, e se for apenas um jogo para ele? Conceição sorriu tristemente. Filha, amar sempre é um risco. A única certeza que temos é que sem amor, a vida não vale nada. Naquela noite, Maria ficou acordada até tarde, olhando para o teto do quarto pequeno, pensando nas palavras da mãe e na proposta de Rafael. Uma semana. Ela tinha uma semana para decidir se estava disposta a apostar seu coração em um homem que poderia destruí-la ou salvá-la. 6 dias haviam se passado desde a proposta de Rafael, e Maria ainda não havia tomado uma decisão. Na verdade, quanto mais pensava, mais confusa ficava. Naquela manhã de sábado, enquanto ajudava a mãe a estender roupas no varal do quintal, o telefone tocou. Maria Silva? A voz era feminina, educada, com um sotaque refinado. Sim, sou eu. Aqui é Beatriz, assistente do Sr. Rafael Santos. Ele gostaria de saber se a senhorita poderia acompanhá-lo hoje à noite a um evento beneficente, apenas como experiência, antes de dar sua resposta definitiva. Maria olhou para a mãe, que fingiu não estar prestando atenção, mas claramente estava escutando cada palavra. Que tipo de evento? Um leilão beneficente no Museu de Arte de São Paulo. Traje de gala. Eu não tenho roupa adequada para... O Sr. Rafael já providenciou. Uma stylist estará na sua casa às 3 da tarde com algumas opções. Maria sentiu o coração acelerar. Rafael realmente não deixava nada ao acaso. Está bem, disse antes que pudesse mudar de ideia. Às 3 horas em ponto, uma mulher elegante de meia-idade apareceu na porta com várias maletas e um sorriso profissional. Senhorita Maria? Sou Helena, stylist. Vim preparar a senhorita para esta noite. As próximas 3 horas foram como um furacão. Helena transformou o pequeno quarto de Maria em um estúdio de beleza improvisado. Havia vestidos de grife, sapatos importados, joias delicadas e uma maquiagem que realçou sua beleza natural de uma maneira que Maria nunca imaginara possível. Quando finalmente se olhou no espelho, quase não se reconheceu. O vestido azul marinho de seda abraçava seu corpo perfeitamente. Os sapatos Louboutin faziam suas pernas parecerem quilômetros mais longas, e a maquiagem destacava seus olhos verdes de uma forma deslumbrante. Nossa filha! Conceição murmurou da porta, com lágrimas nos olhos. Você está linda. Às 8 da noite, uma limusine preta parou em frente à casa simples no Capão Redondo, causando burburinho entre os vizinhos curiosos. Rafael desceu do carro, elegantíssimo em um smoking preto, mas quando viu Maria simplesmente parou. Você está... Ele passou as mãos pelos cabelos, um gesto que Maria já aprendera a ser sinal de nervosismo dele. Você está absolutamente deslumbrante. Obrigada. A tensão entre eles era palpável enquanto a limusine deslizava pelas ruas de São Paulo. Rafael a observava discretamente, como se não conseguisse acreditar que ela estava ali. Nervosa? Perguntou ele. Um pouco. Nunca estive em um evento como esse. Não precisa ficar nervosa. Apenas seja você mesma. E se eu fizer algo errado? Se disser algo inadequado? Rafael segurou sua mão delicadamente. Maria, você pode não ter nascido nesse mundo, mas tem mais classe e dignidade do que a maioria das pessoas que estarão lá hoje. O Museu de Arte de São Paulo estava transformado para a ocasião. Luzes douradas criavam uma atmosfera mágica, e os convidados, o que havia de mais seleto da sociedade paulistana, circulavam entre as obras de arte usando roupas que custavam fortunas. Rafael Santos, uma mulher loira de meia-idade, se aproximou, claramente curiosa sobre a acompanhante dele. Que surpresa vê-lo aqui. Boa noite, Helena. Esta é Maria, Maria Silva. A mulher estendeu a mão com um sorriso que não chegava aos olhos, claramente avaliando Maria da cabeça aos pés. Prazer. Você é nova na cidade? Não, moro aqui desde que nasci, Maria respondeu educadamente. Que interessante. E em que área trabalha? Maria sentiu o sangue gelar. Como explicar que vendia balas no sinal? Maria está estudando direito. Rafael interveio suavemente. Na USP. A mentira salvou a situação, mas deixou Maria desconfortável. Seria assim a vida inteira? Mentiras para encobrir sua origem? Durante a noite, Rafael a apresentou a dezenas de pessoas. Empresários, socialites, políticos, artistas, todos eram educados, mas Maria podia sentir os olhares curiosos, as especulações sussurradas. De onde ela veio? Quem são os pais? Rafael sempre gostou de novidades.
As frases chegavam aos seus ouvidos como agulhadas, lembrando-a constantemente de que não pertencia àquele mundo. Mas Rafael foi atencioso a noite toda. Trouxe-lhe champanhe, apresentou-a as obras de arte explicando a história por trás de cada uma. Fez questão de incluí-la em todas as conversas. "Você está bem?" perguntou durante uma pausa, conduzindo-a a uma varanda com vista para a Avenida Paulista. "É avassalador", Maria admitiu. "Todas essas pessoas, todo esse luxo, acostuma-se com o tempo. Essa é a questão, Rafael. Eu quero me acostumar." Ele ficou em silêncio por um momento, olhando as luzes da cidade. "Maria, sei que é difícil. Sei que estou pedindo para você deixar sua vida para trás, mas... Mas o quê? Mas posso te dar coisas que você nunca imaginou ter. Viagens pelo mundo, educação da melhor qualidade, oportunidades infinitas. E em troca você me dá uma chance de provar que posso te fazer feliz." Maria olhou para ele, vendo a sinceridade em seus olhos escuros. Se não conseguir me fazer feliz, então você será livre para ir embora, com dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida." Era uma oferta tentadora, perigosamente tentadora. Quando voltaram ao salão, Maria notou um jovem de aparência simpática, observando-a de longe. Ele tinha cabelos castanhos claros, olhos gentis, e usava um smoking que, embora elegante, não tinha o mesmo corte perfeito do de Rafael. "Quem é aquele?" Maria perguntou discretamente. Rafael seguiu seu olhar e sua expressão se endureceu ligeiramente. "Eduardo Mendes, filho de um empresário do setor têxtil." "Por que pergunta?" "Curiosidade." Mas Rafael havia notado o interesse no olhar dela, e algo parecido com ciúme despontou em seus olhos. Mais tarde, enquanto observavam o leilão de arte, Maria se viu pensando no jovem Eduardo. Ele parecia normal, do tipo de pessoa com quem ela poderia ter um relacionamento real, baseado em sentimentos verdadeiros e não em acordos financeiros. "Em que está pensando?" Rafael perguntou baixinho. "Em nada específico." Mas ele a conhecia bem o suficiente para saber que era mentira. Na volta para casa, eles ficaram em silêncio na limusine. Rafael parecia perdido em pensamentos sombrios. "Maria", disse finalmente, quando pararam em frente à casa dela, "amanhã é o último dia para sua decisão." "Eu sei. E qual será sua resposta?" Maria olhou para ele, vendo a ansiedade que ele tentava esconder. "Ainda não sei. Preciso saber de algo. O que aconteceu hoje à noite mudou alguma coisa para você? Ver aquele mundo? Conhecer aquelas pessoas?" Maria respirou fundo. "Mostrou-me que talvez não seja o lugar onde pertenço." A dor que atravessou o rosto de Rafael foi como uma facada no coração dela. "Entendo. Rafael, eu... Não precisa explicar, eu entendo perfeitamente." Maria desceu da limusine, mas antes de fechar a porta, olhou para ele uma última vez. "Obrigada pela noite. Foi esclarecedora." Enquanto a limusine se afastava, Maria ficou parada na calçada, vestindo um vestido de seda que custava mais do que sua família ganhava em um ano, sentindo-se mais perdida do que nunca. Dentro da limusine, Rafael olhava pela janela traseira, vendo a silhueta dela desaparecer na escuridão. Pela primeira vez, começou a aceitar que talvez o amor não fosse suficiente para superar as diferenças entre eles, e essa percepção estava destruindo-o por dentro. O domingo amanheceu nublado, combinando perfeitamente com o estado de espírito de Maria. Ela havia dormido mal, assombrada por sonhos confusos onde se via perdida em salões luxuosos, procurando por algo que não conseguia encontrar. "Filha, você tem que decidir hoje", disse Conceição durante o café da manhã, servindo pão com manteiga e café ralo. "Eu sei, mãe. E qual será a sua decisão?" Maria mexeu distraidamente o açúcar no café. "Ainda não sei. Ontem à noite me mostrou que talvez eu não pertença àquele mundo. E isso é importante para você? Pertencer? Não sei. Talvez." Conceição se sentou à mesa, estudando o rosto da filha. "Maria, posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Você gosta dele? Do Rafael?" A pergunta simples atingiu Maria como um soco no estômago. Ela havia evitado fazer essa pergunta a si mesma, mas agora não tinha mais como fugir. Eu acho que sim." "Acha ou sabe?" "Mãe, é complicado. O amor sempre é, filha. Mas a pergunta é simples. Você gosta dele?" Maria fechou os olhos, permitindo-se pela primeira vez ser honesta consigo mesma. "Sim", sussurrou. "Eu gosto dele. Talvez até mais do que deveria."
Então por que está hesitando? Porque tenho medo, mãe. Tenho medo de que seja apenas um jogo para ele. Tenho medo de me machucar. Tenho medo de perder quem eu sou. Conceição segurou as mãos da filha. Filha, me escuta. Seu pai e eu nos conhecemos quando ele era pedreiro e eu era empregada doméstica. Não tínhamos nada além do amor que sentíamos um pelo outro. E foi suficiente. Construímos uma família, uma vida, baseada nesse amor. Mas vocês eram do mesmo mundo, mãe. E quem disse que o mundo onde você nasceu define quem você é? Você é inteligente, bonita, tem um coração bom. Merece ser feliz, independente de onde essa felicidade venha. As palavras da mãe ecoaram na mente de Maria durante todo o dia. À tarde, ela foi visitar o pai no hospital, tentando encontrar clareza em meio à confusão de sentimentos. Pai, posso te fazer uma pergunta? José estava muito melhor, com mais cor no rosto e mais força na voz. Claro, minha filha. Se alguém te oferecesse uma vida completamente diferente, mas você tivesse que deixar tudo para trás, o que faria? José a estudou por um momento. Essa pergunta tem a ver com quem pagou pelo meu tratamento? Maria se sobressaltou. Como você sabe que não foi um empréstimo? Filha, eu não nasci ontem. Sei que vocês não teriam conseguido esse dinheiro todo de forma convencional. Pai, eu posso explicar. Não precisa explicar nada. Só precisa responder uma pergunta. Foi algo que você quis fazer? Maria pensou na noite com Rafael, nas sensações que havia experimentado, na maneira como ele a havia tratado. Não foi exatamente como eu planejei, mas, sim, no final, foi algo que eu quis. Então não tenho nada a julgar. Você fez o que achou melhor para salvar sua família. Isso mostra o tamanho do seu coração. Mas e agora, pai? E se ele quiser mais? E se eu quiser dar mais? José sorriu, o mesmo sorriso gentil que ela conhecia desde criança. Filha, a vida é curta demais para desperdiçarmos oportunidades de ser feliz. Se esse homem pode te fazer feliz e você pode fazer ele feliz, então talvez valha a pena tentar. Às 7 da noite, Maria estava na sala de casa quando o telefone tocou. Maria? É o Rafael. A voz dele soou tensa, ansiosa. Oi? Já decidiu? Maria respirou fundo. Era agora ou nunca. Sim, já decidi. E qual é a sua resposta? Sim. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por uma expiração longa. Sim, aceito sua proposta. Maria, você tem certeza? Não quero que se sinta pressionada. Tenho certeza, Rafael. Mas quero deixar algumas coisas claras. Diga. Primeiro, quero continuar visitando minha família regularmente. Segundo, quero continuar estudando. Se for mentira que estou na USP, então vou fazer com que vire verdade. Concordo com tudo. Qualquer coisa que você queira. E terceiro, Maria hesitou. O quê? Quero que seja honesto comigo, sempre. Se isso for apenas um jogo para você, se você se cansar de mim, me diga. Não me deixe descobrir por acaso. Maria, isso nunca vai acontecer. Você não pode prometer isso. Posso sim, porque o que sinto por você não é um capricho. É algo que está mudando quem eu sou. As palavras dele a emocionaram. Mas Maria sabia que só o tempo provaria se eram verdadeiras. Quando quer que eu comece? Amanhã, se for possível. Minha assistente vai te buscar de manhã para providenciar sua mudança. Mudança? Você vai morar comigo, lembra? Na cobertura. A realidade da decisão atingiu Maria como uma onda fria. Ela realmente ia deixar sua casa, sua família, sua vida simples para se tornar a acompanhante de um homem rico. Maria, você ainda está aí? Estou. Até amanhã, então. Até amanhã. E Maria? Sim? Obrigado por me dar essa chance. Depois que desligou, Maria ficou sentada na sala por um longo tempo, olhando para a casa simples onde havia crescido. No dia seguinte, sua vida mudaria para sempre. Filha, Conceição apareceu na porta. Tudo bem? Aceitei a proposta dele, mãe. Conceição se sentou ao lado da filha, passando o braço pelos seus ombros. E como está se sentindo? Com medo? Esperançosa? Confusa? É normal se sentir assim quando estamos prestes a começar uma nova fase da vida. Mãe, e se eu estiver cometendo um erro gigantesco? Então aprenderá com esse erro e seguirá em frente. Você é forte, Maria. Mais forte do que imagina. Naquela noite, Maria fez suas malas, uma tarefa simples, já que não possuía muitas coisas. Suas roupas cabiam em 2 mochilas velhas, e seus pertences mais valiosos
Eram algumas fotos da família e um pequeno crucifixo que ganhara da mãe na primeira comunhão. Antes de dormir, ela se ajoelhou ao lado da cama e rezou como não fazia há anos. Deus, não sei se estou fazendo a coisa certa, mas estou tentando seguir meu coração. Por favor, me proteja. E proteja também o Rafael. E, por favor, não deixe que eu me perca no meio de tudo isso. Quando finalmente se deitou, Maria ficou acordada por horas, olhando o teto rachado do quarto onde havia dormido durante toda a sua vida. Amanhã, estaria em uma cobertura luxuosa, iniciando uma jornada que poderia levá-la à felicidade ou à destruição. Mas pela primeira vez em semanas, sentia paz na decisão tomada. Em outra parte da cidade, Rafael também estava acordado, olhando para as luzes de São Paulo através das janelas da cobertura. Pela primeira vez em meses, sentia esperança. Maria havia dito sim. Agora, ele só precisava provar que merecia a confiança que ela havia depositado nele, e isso, ele sabia, seria o maior desafio de sua vida. A limusine chegou pontualmente às 9 da manhã, causando o mesmo alvoroço de sempre entre os vizinhos curiosos. Maria abraçou longamente os pais, tentando gravar na memória o cheiro da casa simples onde crescera. Qualquer coisa você volta para casa, sussurrou Conceição no ouvido da filha. Eu sei, mãe. Beatriz, a assistente elegante de Rafael, acompanhou toda a mudança com eficiência profissional. Em poucas horas, a vida inteira de Maria estava empacotada e a caminho da cobertura na Vila Nova Conceição. O Sr. Santos está em uma reunião, mas deixou instruções para que a senhorita se sinta em casa, explicou Beatriz enquanto o elevador subia até o último andar. A cobertura estava exatamente como Maria se lembrava, luxuosa, moderna, intimidante. Mas desta vez, não era apenas uma visita, era sua nova casa. Este será seu quarto, disse Beatriz, abrindo a porta de um quarto espaçoso com vista panorâmica da cidade. O Sr. Santos fez questão de que fosse separado do dele, para que se sinta confortável. Maria assentiu, aliviada. Pelo menos Rafael respeitara sua necessidade de espaço. Há roupas no closet, escolhidas pessoalmente por uma stylist. Se não gostar de algo, pode trocar. E aqui está um cartão de crédito para suas necessidades pessoais. Não preciso de cartão de crédito. O Sr. Santos insistiu. Disse que você deve ter independência financeira. Durante a tarde, sozinha na cobertura, Maria explorou cada cômodo, tentando se acostumar com o novo ambiente. Tudo era perfeito, caro, imaculado. Mas não parecia um lar, parecia um hotel de luxo. Rafael chegou às 6 da tarde, carregando um buquê de rosas brancas. Como foi o primeiro dia? Perguntou, entregando-lhe as flores. Diferente, Maria respondeu honestamente. Muito diferente. Imagino que seja difícil se adaptar. Mas com o tempo... Rafael, podemos conversar? Sobre as regras. Eles se sentaram na sala, a tensão palpável no ar. Que regras? As regras do nosso... acordo. Quais são suas expectativas? Rafael passou as mãos pelos cabelos, um gesto que Maria já reconhecia como sinal de nervosismo. Honestamente, não sei muito bem, nunca fiz nada assim antes. Nunca teve uma acompanhante? Nunca tive alguém morando comigo. Nunca quis ter. E por que quer agora? Ele a fitou com aqueles olhos escuros intensos. Porque quando você não está por perto, sinto como se parte de mim estivesse faltando. A sinceridade na voz dele a desarmou completamente. Rafael, olha, Maria, não tenho um manual de instruções para isso. Tudo o que sei é que quero você na minha vida, de qualquer forma que aceite ficar. E quanto aos eventos sociais, as pessoas que vamos conhecer, vamos enfrentar isso juntos. Se alguém te tratar mal, não vai ter que lidar com essa pessoa novamente. E se eu não gostar dessa vida, se quiser voltar para casa, então você volta. Como prometi. Naquela noite, durante o jantar preparado pela cozinheira que vinha 3 vezes por semana, Rafael contou sobre seu dia no escritório. Perguntou sobre os planos de estudo de Maria, falou sobre lugares que gostaria de mostrar a ela. Era estranho e reconfortante ao mesmo tempo, como se fossem um casal normal, jantando e conversando sobre o dia. Maria, disse ele quando terminaram de comer, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que mudou de ideia? Por que aceitou minha proposta? Maria pensou cuidadosamente na resposta, porque percebi que estava com medo das coisas erradas. Como assim? Estava com medo de me machucar, de ser julgada, de não pertencer ao seu mundo.
mas não estava pensando na possibilidade de ser feliz. Os olhos de Rafael se iluminaram. E agora? Pensa nessa possibilidade? Penso. Não sei se vai acontecer, mas estou disposta a tentar. Naquela noite, cada um foi para seu quarto, mas Maria ficou acordada por horas, ouvindo os sons da cidade lá embaixo. Tudo era novo, estranho, assustador, mas também era uma oportunidade. No dia seguinte, Rafael levou-a para conhecer a construtora da família, um prédio imponente na Faria Lima. Santos em Filhos Construção Civil, leu Maria na placa dourada na entrada. Meu pai fundou a empresa há 40 anos. Agora eu cuido da maior parte dos negócios. Os funcionários cumprimentaram Rafael com respeito, mas Maria notou os olhares curiosos direcionados a ela. Sabia que seria assunto de conversa nos corredores. Quer ver meu escritório? O escritório de Rafael ocupava todo o último andar, com vistas deslumbrantes da cidade. As paredes eram decoradas com fotos de empreendimentos da empresa, prédios luxuosos, condomínios de alto padrão. Construímos para a elite, explicou Rafael. Apartamentos que custam milhões, casas para pessoas que têm mais dinheiro do que sabem gastar. E isso te incomoda? Por quê? Construir casas caríssimas enquanto tanta gente não tem onde morar. Rafael parou de andar e a fitou, surpreso com a pergunta. Nunca pensei nisso dessa forma. Talvez devesse. Você me faria pensar diferente sobre muitas coisas, não é? Não sei. Você me deixaria? Em vez de responder, Rafael se aproximou dela, tocando delicadamente seu rosto. Maria, posso te beijar? O pedido a pegou desprevenida. Era a primeira vez que ele pedia permissão para qualquer contato físico desde que haviam feito o acordo. Ela assentiu, e quando os lábios dele tocaram os seus, foi como se o mundo parasse. O beijo foi suave, hesitante, como se Rafael estivesse com medo de assustá-la. Quando se separaram, Maria sentiu o coração batendo descompassado. Por que parou? Perguntou sem pensar. Rafael sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que ela via desde que se conheceram. Porque quero ter certeza de que você quer isso tanto quanto eu. E se eu quiser? Então vamos descobrir aonde isso pode nos levar. Maria sabia que estava entrando em território perigoso. Estava começando a sentir coisas por Rafael que iam muito além de qualquer acordo financeiro. E pela primeira vez, isso não a assustava. Assustava o quanto ela desejava que fosse real. 3 semanas haviam se passado desde que Maria se mudara para a cobertura, e uma rotina estranha havia se estabelecido entre eles. Rafael saía cedo para o trabalho. Maria passava as manhãs estudando para o vestibular da USP. Ele havia contratado os melhores professores particulares, e à noite frequentavam eventos sociais ou jantavam em restaurantes refinados. Mas o que mais surpreendeu Maria foi como Rafael mudara. O homem frio e calculista que conhecera na primeira noite havia dado lugar a alguém atencioso, engraçado às vezes, e surpreendentemente vulnerável quando baixava a guarda. Maria, disse ele certa manhã durante o café, hoje à noite tem um jantar importante, alguns investidores internacionais. Tudo bem. Qual é o dress code? Cocktail elegante. Mas não é só isso. Ele hesitou. Meu pai vai estar lá. A notícia a pegou desprevenida. Rafael nunca falara sobre apresentá-la à família. Seu pai sabe sobre mim? Sabe que estou saindo com alguém. Não sabe dos detalhes. E o que vai falar para ele? A verdade. Que você é a mulher que estou aprendendo a amar. As palavras dele a atingiram como um raio. Era a primeira vez que Rafael usara a palavra amar de forma tão direta. Rafael, eu sei que é cedo demais para falar sobre isso, mas não consigo mais fingir que o que sinto por você é só atração física. Maria sentiu o coração acelerar. Uma parte dela queria se jogar nos braços dele e confessar que sentia o mesmo. Outra parte, mais cautelosa, a lembrava de manter a guarda. Vamos ver como vai ser o jantar, disse finalmente. O restaurante escolhido era o DOM, um dos mais conceituados de São Paulo. Maria vestia um vestido preto Chanel que Rafael havia mandado entregar naquela tarde. Simples, elegante, perfeito para a ocasião. Henrique Santos, o pai de Rafael, era uma versão mais velha do filho. Cabelos grisalhos, porte imponente, olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Mas ao contrário de Rafael, havia uma dureza em seu rosto que nunca se suavizava. Pai, esta é Maria Silva, senhorita Silva. Henrique cumprimentou-a educadamente, mas Maria percebeu o exame meticuloso ao qual estava sendo submetida.
Durante o jantar, enquanto Rafael e os investidores discutiam negócios, Henrique manteve sua atenção em Maria. E me diga, senhorita Silva, qual é sua formação? Estou estudando para ingressar na Faculdade de Direito da USP. Que interessante. E seus pais? A que se dedicam? Maria sentiu a armadilha na pergunta. Rafael interrompeu a conversa com os investidores, claramente preocupado. Minha mãe é diarista e meu pai está se recuperando de uma cirurgia. Ele trabalhava na construção civil. Um silêncio constrangedor se estabeleceu na mesa. Henrique assentiu lentamente, como se suas suspeitas tivessem sido confirmadas. Entendo. O resto do jantar transcorreu em uma atmosfera tensa. Rafael tentava manter as conversas fluindo, mas Maria podia sentir o desconforto emanando de Henrique. Quando finalmente saíram do restaurante, Rafael estava visivelmente irritado. Sinto muito pelo meu pai, disse na limusine. Ele não fez nada demais. Fez sim, ele te julgou e isso é inaceitável. Rafael, ele tem direito de se preocupar com as escolhas do filho. Não tem direito de te tratar como se você fosse inferior. Maria segurou a mão dele. Não me importo com a opinião do seu pai. Me importo com a sua. A minha você já conhece. Naquela noite, ao chegarem à cobertura, Rafael segurou Maria antes que ela fosse para seu quarto. Posso te fazer uma pergunta? Claro. O que está sentindo por mim? A pergunta que ela vinha evitando por semanas finalmente chegara. Rafael, sei que começamos tudo isso de forma errada. Sei que você aceitou por dinheiro. Mas agora, existe alguma coisa real entre nós? Maria olhou nos olhos dele, vendo a vulnerabilidade que ele tentava esconder. Existe, admitiu finalmente. Existe sim. O rosto de Rafael se iluminou. Então por que ainda dormimos em quartos separados? Por que ainda mantém essa distância? Porque tenho medo. Do quê? De que isso seja só uma fase para você. De que quando a novidade passar, você se canse de mim e me descarte como todas as outras. Rafael segurou seu rosto com ambas as mãos. Maria, olha para mim. Escuta bem o que vou te falar. Eu nunca senti por nenhuma mulher nem metade do que sinto por você. Você não é uma fase, não é uma novidade. Você é a pessoa que está me ensinando o que é amar de verdade. As lágrimas que Maria vinha segurando finalmente escaparam. E se eu confiar em você e você me quebrar? E se eu te disser que tenho o mesmo medo? Que nunca me permiti ser vulnerável assim com ninguém? Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando um para o outro. Que tal fazermos um trato? Disse Rafael suavemente. Que trato? Vamos apostar juntos. Eu confio em você. Você confia em mim. E vamos ver aonde isso nos leva. Maria sabia que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. E se não der certo? Então, pelo menos teremos tentado. Ela o fitou por um longo momento, antes de se inclinar para a frente e beijá-lo. Mas desta vez foi diferente. Não havia hesitação, não havia medo. Era um beijo de entrega, de confiança, de amor. Quando se separaram, Rafael a olhava com uma intensidade que a fez tremer. Maria. Sim, eu te amo. As 3 palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de todo o peso da verdade. Eu também te amo. Ela sussurrou de volta, e pela primeira vez desde que se conheceram, dormiram juntos, não por obrigação ou acordo, mas por amor. Mas enquanto Maria finalmente se permitia ser feliz, uma ameaça se aproximava. No outro lado da cidade, Henrique Santos fazia ligações, contratava investigadores, planejava separar o filho daquela garota interesseira de qualquer jeito. A batalha pelo coração de Rafael estava apenas começando. Maria acordou nos braços de Rafael pela primeira vez desde que haviam confessado o amor mútuo e, por um momento, se permitiu acreditar que tudo daria certo. Ele dormia tranquilamente, o rosto relaxado como ela nunca o vira antes, mas a paz durou pouco. O telefone de Rafael tocou insistentemente às 7 da manhã. Ele atendeu ainda sonolento. Alô? A voz do outro lado era áspera, furiosa. Maria podia ouvir sem precisar esforçar-se. No meu escritório, agora. Pai, são 7 da manhã. Agora, Rafael. E desligou. Rafael suspirou pesadamente, virando-se para Maria. Tenho que ir. Meu pai está irritado. Por minha causa? Provavelmente. Maria sentiu um nó no estômago. Vai demorar? Não sei. Mas não quero que se preocupe, está bem? Ele beijou sua testa ternamente. Não importa o que ele diga, nada vai mudar entre nós. Mas enquanto Rafael se arrumava para sair,
Maria não conseguia sacudir a sensação de que uma tempestade se aproximava. No escritório da construtora, Henrique Santos esperava o filho com uma pasta sobre a mesa e uma expressão que prometia guerra. "Senta", ordenou assim que Rafael entrou. "Pai, se é sobre a Maria, é exatamente sobre ela." Henrique abriu a pasta, espalhando fotos e documentos sobre a mesa. "Você sabe quem realmente é a sua namoradinha?" Rafael olhou para o material sobre a mesa e sentiu o sangue gelar. Havia fotos de Maria trabalhando no semáforo, vendendo balas, documentos sobre a situação financeira de sua família e, pior de tudo, um relatório detalhado sobre a noite no hotel. "Como você conseguiu isso?" "Contratei investigadores e sabe o que descobriram? Que sua preciosa Maria é uma prostituta." "Não se atreva!" Rafael explodiu batendo o punho na mesa. "Não se atreva a falar dela assim. Olha aqui, meu filho." Henrique apontou para um documento. 200 mil reais transferidos para a conta dela, no mesmo dia em que ela passou a noite com você num hotel. Se isso não é prostituição, não sei o que é. Você não entende nada. Entendo perfeitamente. Você está sendo manipulado por uma garota esperta que viu uma oportunidade de sair da pobreza. Ela não é assim. Não? Então, por que não te contou sobre o dinheiro? Por que fingiu que foi um empréstimo para a família? Rafael ficou em silêncio, processando as informações. Ela estava desesperada, pai. O pai dela estava morrendo. E ela escolheu vender o corpo em vez de procurar outras alternativas. Isso te diz que tipo de caráter ela tem. Chega! Rafael se levantou bruscamente. Não vou ouvir mais nada disso. Vai sim, porque sou seu pai e me preocupo com você. Henrique também se levantou, os dois homens se encarando. Você acha que ela te ama? Ela ama o seu dinheiro. Você está errado. Estou? Então faça um teste. Tire todo o dinheiro da equação. Veja se ela fica com você sendo apenas Rafael, não Rafael Santos, o milionário. Isso é ridículo. É um desafio legítimo. Se ela realmente te ama, vai ficar com você independente das circunstâncias financeiras. Rafael balançou a cabeça, dirigindo-se à porta. Não vou fazer isso. Então você nunca vai ter certeza se ela te ama de verdade. As palavras do pai ecoaram na mente de Rafael durante todo o trajeto de volta para casa. Uma pequena semente de dúvida havia sido plantada e, por mais que tentasse ignorá-la, ela continuava crescendo. Quando chegou à cobertura, encontrou Maria na cozinha preparando café. "Como foi?" perguntou ela, notando imediatamente a tensão em seu rosto. "Foi difícil." Maria se aproximou, passando os braços ao redor do pescoço dele. "Quer conversar sobre isso?" Por um momento, Rafael quase contou tudo, mas então se lembrou das fotos na mesa do pai, do relatório sobre a noite no hotel, e algo se fechou dentro dele. "Não é nada importante." Mentiu. Mas Maria conhecia Rafael bem o suficiente para saber quando ele estava mentindo. "Rafael, o que seu pai disse?" "Nada que eu já não soubesse." "Sobre mim?" "Maria, deixa para lá." Não vou deixar. Se ele disse algo sobre mim, quero saber." Rafael se afastou dela, indo até a janela. "Ele acha que você está comigo por interesse." As palavras atingiram Maria como um tapa na cara. "E você? O que acha?" Rafael não respondeu imediatamente, e esse silêncio foi mais alto que qualquer grito. "Rafael, me responde. Você acha que estou com você por interesse?" "Não sei mais o que pensar," ele disse finalmente, ainda de costas para ela. Maria sentiu o mundo desabar. Como pode dizer isso? Depois de tudo que passamos, depois do que dissemos ontem à noite. Ontem à noite foi antes de eu descobrir que você mentiu para mim. Menti? Sobre o quê? Rafael se virou e Maria viu algo frio em seus olhos que a assustou. Sobre o dinheiro, Maria. Sobre como realmente conseguiu pagar o tratamento do seu pai. O sangue de Maria gelou. Ele sabia. De alguma forma, ele havia descoberto. "Rafael, eu posso explicar." "Pode? Então explica como conseguiu 200 mil reais do nada. Explica por que mentiu para sua mãe dizendo que foi um empréstimo." Maria sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Porque tinha vergonha. Porque sabia que se contasse a verdade, todos iriam me julgar exatamente como seu pai está fazendo agora. Todos iriam julgar ou eu iria julgar? Os dois. Então você nunca confiou em mim de verdade. E você? Está confiando em mim agora? Eles se fitaram, dois amantes que de repente pareciam estranhos. "Não sei," Rafael disse honestamente. "Não sei mais." Maria sentiu algo morrer dentro do peito. "Entendo." "Maria, não diga nada."
Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Seu pai conseguiu o que queria. Plantou a dúvida na sua cabeça. Não é culpa dele. É culpa da mentira que você contou. A mentira que contei para me proteger, para proteger meus sentimentos e os seus, ou para me manter interessado até conseguir garantir sua situação financeira. A acusação foi como uma facada no coração. Como pode dizer isso? Como pode pensar isso de mim depois de tudo? Porque não sei mais o que é verdade e o que é mentira. Maria o fitou por um longo momento, vendo o homem que amava se transformar novamente no estranho frio que conhecera no hotel. Está bem, disse finalmente, com uma calma que não sentia. Se é isso que pensa de mim, não há mais nada a ser dito. Ela caminhou em direção ao quarto, mas Rafael segurou seu braço. Maria, espera. Não. Você já deixou clara sua opinião sobre mim. Eu só preciso de tempo para processar tudo isso. Maria o encarou com olhos marejados. Rafael, há algumas coisas na vida que não precisam de tempo para ser processadas. Ou você confia na pessoa que ama, ou não confia. Não há meio termo. E se eu disser que quero tentar, que quero superar isso, então eu diria que é tarde demais, porque a dúvida que seu pai plantou hoje vai crescer todos os dias. A cada gesto meu, a cada palavra, você vai se perguntar se é real ou se é interesse. Pode ser que não, pode ser que sim, e eu não vou viver assim. Não mereço viver assim. Rafael soltou o braço dela, sabendo que ela estava certa. O que vai fazer? Vou para casa, para a minha verdadeira casa. Maria, obrigada por esses meses, foram especiais. E caminhou para o quarto para fazer as malas, deixando Rafael sozinho na sala, questionando se havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. A volta para a casa no Capão Redondo foi devastadora. Maria sentou-se no mesmo ônibus que pegava quando trabalhava no semáforo, carregando as 2 mochilas que continham todos os seus pertences, sentindo como se os últimos meses tivessem sido apenas um sonho ou pesadelo. Conceição a recebeu sem fazer perguntas, apenas abraçando a filha que chorava silenciosamente desde que saíra da cobertura. Não deu certo? Perguntou suavemente. Não deu. Maria conseguiu responder entre soluços. Quer conversar sobre isso? Ainda não, mãe, ainda não. Durante os dias que se seguiram, Maria tentou retomar sua antiga rotina, mas tudo parecia vazio, sem cor. Voltou a vender balas no semáforo da Avenida Paulista, mas a cada carro de luxo que passava, seu coração se apertava na esperança e no medo de ver um Porsche preto familiar. Uma semana após sua volta, enquanto atendia no semáforo, um carro parou à sua frente. Por um momento o coração de Maria disparou, mas não era Rafael. Era Eduardo Mendes, o jovem que havia conhecido no evento beneficente. Maria! Maria Silva! Eduardo! Ela se lembrava dele, do sorriso gentil, dos olhos bondosos. Posso conversar com você? Apenas alguns minutos? Hesitante, Maria entrou no carro dele. O que faz aqui? Perguntou. Procurando por você. Queria saber como estava. Como sabia que eu trabalhava aqui? Eduardo corou ligeiramente. Fiz algumas perguntas. Não foi difícil descobrir. Eles ficaram em silêncio por um momento. Você e Rafael terminaram? Perguntou ele finalmente. Maria assentiu, não confiando na própria voz. Sinto muito. Vocês pareciam conectados. Parecíamos mesmo, ela murmurou. Maria, sei que pode parecer impertinência, mas gostaria de jantar comigo alguma vez? Como amigos apenas. Maria olhou para Eduardo, tão diferente de Rafael. Onde Rafael era intenso e complicado, Eduardo parecia simples e direto. Onde Rafael vinha de um mundo de luxo e poder, Eduardo parecia mais próximo da realidade dela. Eu não sei se estou pronta para... Como amigos, ele repetiu. Sem pressão, sem expectativas, apenas 2 pessoas conversando. Talvez fosse exatamente o que ela precisava. Uma distração, uma lembrança de que existiam homens que não complicavam tudo. Está bem, disse finalmente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael estava vivendo seu próprio inferno pessoal. O trabalho na construtora não prendia mais sua atenção. As reuniões pareciam intermináveis, e ele se pegava constantemente olhando para o telefone, quase ligando para Maria dezenas de vezes por dia. Está fazendo a coisa certa, disse Henrique durante um almoço de negócios. Ela já mostrou quem realmente é. Pai, não quero falar sobre isso. Você precisa falar.
Está se destruindo por causa de uma garota que eu amo, Rafael explodiu, fazendo os outros clientes do restaurante olharem. Que eu amo e que pode ter sido a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Rafael? Não, pai. O senhor plantou uma dúvida na minha cabeça e eu fui idiota o suficiente para deixar. Mas a verdade é que Maria nunca me pediu nada. Nunca me pressionou por dinheiro. Nunca tentou me manipular. Ela aceitou R$ 200.000 para passar uma noite com você. Ela aceitou porque estava desesperada para salvar a vida do pai, porque tinha esgotado todas as outras opções. E você sabe o que mais? Ela me deu a noite mais linda da minha vida. Henrique ficou em silêncio, vendo a dor nos olhos do filho. E agora? Vai atrás dela? Não sei se ela vai me perdoar. Não sei se mereço perdão. Se a ama mesmo, vai descobrir. Naquela noite, Rafael dirigiu até a casa de Maria no Capão Redondo. Ficou parado na rua por mais de 1 hora, vendo as luzes da casa simples, tentando encontrar coragem para bater na porta. Finalmente, decidiu ir embora. Não sabia o que dizer, como pedir desculpas por ter duvidado dela quando ela mais precisava de sua confiança. Mas no dia seguinte, tomou uma decisão que mudaria tudo. Beatriz, chamou sua assistente. Quero que você encontre informações sobre Eduardo Mendes. Discretamente. O filho do empresário têxtil, por quê? Apenas encontre. O relatório chegou no mesmo dia. Eduardo estava cortejando Maria. Já haviam jantado juntos 2 vezes e ele claramente tinha intenções sérias. Rafael sentiu um ciúme que o consumia por dentro. A ideia de Maria com outro homem, sorrindo para outro homem, sendo feliz com outro homem, era insuportável. Mas ao mesmo tempo, uma parte dele sabia que talvez fosse melhor assim. Eduardo era um homem bom, do tipo que daria a Maria a vida simples e honesta que ela merecia. Ela merece ser feliz, murmurou para si mesmo, olhando pela janela da cobertura vazia. Mas seu coração não concordava. Seu coração gritava que ela merecia ser feliz com ele. Na segunda-feira seguinte, Maria estava se arrumando para mais um encontro com Eduardo quando o telefone tocou. Maria, é a enfermeira-chefe do Albert Einstein. Seu pai teve uma complicação. Precisa vir imediatamente. O mundo de Maria desabou novamente. Na corrida desesperada para o hospital, apenas uma pessoa passou por sua mente. Rafael. Sem pensar 2 vezes, ligou para ele. Maria! A voz dele soou surpresa, ansiosa. Rafael, meu pai, ele está mal. Eu não sei o que fazer. Onde você está? Indo para o Albert Einstein. Estou indo para lá. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Rafael chegou ao hospital antes mesmo de Maria. Quando ela entrou correndo no pronto-socorro, ele estava lá, falando com os médicos, providenciando que José Silva recebesse o melhor tratamento possível. Como ele está? Perguntou Maria, os olhos cheios de lágrimas. Estável. Foi apenas uma complicação temporária. Vai ficar bem. Apenas então, Maria se deu conta do que havia feito. Havia ligado para Rafael na primeira crise. Não para Eduardo, com quem estava saindo. Não para nenhum amigo. Para Rafael. Obrigada, disse simplesmente. Não precisa agradecer. Eles ficaram em silêncio no corredor do hospital. O peso de tudo que não havia sido dito pairando entre eles. Soube que está saindo com Eduardo Mendes, disse Rafael finalmente. Maria se sobressaltou. Como você soube? Não importa. Ele é um bom homem. Vai te fazer feliz. Rafael? Não, deixa eu falar. Eu fui um idiota. Um idiota completo. Deixei meu pai plantar dúvidas sobre você quando deveria ter confiado no que meu coração me dizia. E o que seu coração te dizia? Que você é a mulher mais incrível que já conheci. Que o que sente por mim é real, assim como o que sinto por você é real. Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mas é tarde demais, não é? É? Eles se olharam, e Maria viu nos olhos de Rafael todo o amor, toda a saudade, todo o arrependimento que ele sentia. Eduardo é um homem bom, ela disse finalmente. É, ele me trata bem, me respeita, como você merece ser tratada. Mas não é você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de possibilidade e dor. Maria, eu preciso ir. Preciso ficar com meu pai. Rafael assentiu, sabendo que havia perdido sua chance. Mas enquanto caminhava para o elevador, ouviu a voz de Maria atrás dele. Rafael? Ele se virou. Obrigada por ter vindo. Por ter cuidado dele. Sempre vou cuidar de vocês, mesmo que não possamos ficar juntos.
e saiu do hospital carregando o coração partido, mas sabendo que havia feito a coisa certa. Maria ficou no corredor, percebendo que seu coração havia tomado a decisão por ela. Quando a crise chegou, não foi Eduardo que veio à sua mente. Não foi a segurança que ele oferecia ou a simplicidade de seu amor. Foi Rafael. Sempre seria Rafael. 3 dias haviam se passado desde o episódio no hospital, e Maria não conseguia tirar Rafael da cabeça. Eduardo havia ligado várias vezes, preocupado, oferecendo apoio, mas ela mal conseguia se concentrar no que ele dizia. Maria, disse Conceição na manhã de quinta-feira, você precisa tomar uma decisão. Sobre o quê, mãe? Sobre esse rapaz, Eduardo, que está te cortejando, e sobre Rafael, que ainda mora no seu coração. Maria suspirou pesadamente. Não é tão simples assim. É sim. Você ama Rafael ou não ama? Mãe? Responde. Amo. Sempre vou amar. Então por que está perdendo tempo com outro? Porque Rafael e eu somos impossíveis. Somos de mundos diferentes. Temos passados complicados. Filha, me escuta bem. Conceição se sentou ao lado da filha. Amor verdadeiro não é algo que se encontra todo dia. Quando encontra, tem que lutar por ele. E se não der certo? E se ele me machucar novamente? E se der certo? E se vocês conseguirem superar tudo? As palavras da mãe ecoaram na mente de Maria durante todo o dia. Naquela tarde, ela havia marcado de encontrar Eduardo no shopping Ibirapuera. Precisava ser honesta com ele. Eduardo, disse assim que se sentaram no café. Precisamos conversar. O rosto dele se fechou ligeiramente, como se pressentisse o que estava por vir. É sobre Rafael, não é? Maria assentiu, impressionada com a percepção dele. Você ainda o ama. Amo. E não é justo com você continuar fingindo que posso amar outra pessoa. Eduardo ficou em silêncio por um momento, mexendo distraidamente o açúcar no café. Eu sabia, disse finalmente. Desde o primeiro dia, eu sabia que seu coração ainda pertencia a ele. Eduardo, você é um homem maravilhoso, mas não sou ele. Eduardo sorriu tristemente. E está tudo bem, Maria. Prefiro sua honestidade a uma mentira piedosa. Sinto muito. Não sinta. E sabe o que vou te dizer? Vá atrás dele. Lute pelo que sente. Não sei se ele ainda me quer. Só tem um jeito de descobrir. Enquanto isso, na construtora Santos em Filhos, Rafael estava em sua pior fase. Não conseguia se concentrar no trabalho. Não dormia direito. Não comia adequadamente. Henrique observava o filho definhando e começava a se arrepender da interferência que havia feito. Rafael, disse entrando no escritório do filho, podemos conversar? Se for sobre trabalho, sim. Se for sobre minha vida pessoal, não. É sobre Maria. Rafael ergueu os olhos dos documentos, um brilho perigoso no olhar. Pai, eu estava errado. As palavras pegaram Rafael completamente desprevenido. O quê? Eu estava errado sobre ela. Sobre vocês. O que te fez mudar de ideia? Henrique se sentou na poltrona em frente à mesa do filho. Ver você se destruindo. Ver que, independente das circunstâncias que os trouxeram juntos, o que vocês sentem um pelo outro é real. Rafael recostou-se na cadeira, processando as palavras do pai. E por que está me dizendo isso agora? Porque sou seu pai e me preocupo com sua felicidade. E você não é feliz sem ela. Pode ser tarde demais. Ela está com Eduardo Mendes. Você tem certeza disso? Rafael franziu a testa. Tenho. Meus investigadores. Seus investigadores estão desatualizados. Henrique interrompeu, colocando uma pasta sobre a mesa. Ela rompeu com Eduardo ontem. Disse a ele que ainda ama você. O coração de Rafael disparou. Como você sabe disso? Porque mandei investigar Eduardo também. E descobri que ele é um homem honrado, que não insistiria numa mulher que ama outro. Rafael olhou para os documentos na pasta, vendo fotos de Maria e Eduardo se despedindo no shopping, ela chorando, ele a consolando. Ela disse que ainda me ama? Segundo meu investigador, foram exatamente essas as palavras. Rafael se levantou bruscamente da cadeira. Onde você vai? Buscar a mulher que amo. Mas quando Rafael chegou à casa de Maria, ela não estava. Conceição o recebeu na porta com um sorriso enigmático. Ela saiu, disse simplesmente. Sabe quando volta? Não vai voltar hoje. Para onde foi? Fazer uma coisa que deveria ter feito há semanas. Rafael franziu a testa, não entendendo. Que coisa? Lutar pelo amor dela. Naquele momento,
Maria estava parada em frente ao prédio da construtora Santos Filhos, olhando para cima, para o último andar onde sabia que ficava o escritório de Rafael. Havia passado 2 horas reunindo coragem para entrar. "Posso ajudá-las, né?" perguntou o porteiro. "Quero falar com Rafael Santos." Ele saiu há poucos minutos. Disse que tinha algo urgente para resolver. Maria sentiu o coração afundar. Havia chegado tarde. "Sabe quando volta?" Não disse. Derrotada, Maria saiu do prédio. Na calçada, parou sob a chuva fina que começara a cair, sentindo lágrimas se misturarem aos pingos de água. "Maria!" Ela se virou e lá estava Rafael parado a poucos metros, olhando para ela com uma expressão que misturava surpresa, esperança e medo. "Rafael, o que está fazendo aqui?" "Procurando por você." Eles ficaram parados na calçada movimentada da Faria Lima, pessoas passando ao redor, carros buzinando, a vida da cidade continuando enquanto o mundo de ambos parava naquele momento. "Soube que terminou com Eduardo", disse Rafael, aproximando-se lentamente. "Soube que seu pai mudou de ideia sobre mim." "Como soube?" "Suas mães descobrem tudo." Maria sorriu tristemente. "Maria, eu..." "Não, deixa eu falar primeiro." Ela respirou fundo. "Eu vim aqui para te dizer que você estava certo." Rafael franziu a testa. "Sobre o quê?" "Sobre eu ter mentido. Sobre não ter confiado em você o suficiente para contar a verdade desde o início." "Maria..." "Não terminei." Ela limpou as lágrimas que se misturavam à chuva. "Menti porque estava com medo. Medo de que você me julgasse. Medo de que você não entendesse. Medo de perder você. E perdeu mesmo assim. Perdeu porque o medo me fez mentir. E a mentira destruiu nossa confiança." Rafael se aproximou mais, ficando a poucos centímetros dela. "E agora? Por que está aqui agora? Porque descobri que prefiro lutar e perder do que não lutar de jeito nenhum. Lutar pelo quê? Por nós. Pelo que sentimos. Pelo amor que ainda existe apesar de todos os erros que cometemos." A chuva aumentou, e Rafael tirou o paletó cobrindo os ombros de Maria. "Maria, você sabe que meu pai tinha razão sobre uma coisa?" "Sobre o quê?" "Sobre nós sermos de mundos diferentes. Sempre vão existir pessoas questionando seus motivos, suas intenções. E isso te incomoda?" "Não. O que me incomoda é a possibilidade de isso incomodar você." Maria olhou nos olhos dele, vendo toda a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. "Rafael, quer saber qual foi minha maior descoberta nessas semanas longe de você?" "Qual?" "Que não me importo com o que os outros pensam. Não me importo se acham que sou interesseira, se acham que não pertenço ao seu mundo. O único mundo onde quero estar é ao seu lado. Mesmo sabendo que vai ser difícil, que sempre vamos ter que provar nosso amor para os outros. Principalmente por isso, porque um amor pelo qual você tem que lutar vale mais do que um amor fácil." Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. "Maria Silva, você tem certeza do que está dizendo?" "Tenho. E você? Tem certeza de que me quer de volta, mesmo sabendo de todos os meus medos, minhas mentiras, minhas inseguranças?" "Quero você, com todos os seus defeitos, todos os seus medos, todas as suas imperfeições. Porque são essas coisas que fazem você ser você. E se eu disser que te amo mais do que imaginei ser possível amar alguém, eu diria que somos dois então." E ali, na chuva, na calçada movimentada da Faria Lima, Rafael Santos e Maria Silva se beijaram como se fosse a primeira vez, como se fosse a última vez, como se fosse a única coisa que importasse no mundo. Quando se separaram, Rafael segurou as mãos dela. "Maria, tem uma coisa que preciso te perguntar." "O quê?" "Casa comigo?" As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de todo o peso do futuro que poderiam construir juntos. "Rafael, não como parte de um acordo, não como uma transação comercial. Casa comigo porque me ama, porque quer construir uma vida comigo, porque acredita que podemos superar qualquer coisa juntos." Maria olhou para ele, vendo o homem que havia mudado sua vida, que havia lhe mostrado que o amor podia ser mais forte que qualquer diferença social, qualquer preconceito, qualquer medo. "Sim", sussurrou. "Sim? Sim!" Ela gritou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Rafael a ergueu no ar, girando com ela na chuva, os dois rindo como crianças. Mas a felicidade deles ainda enfrentaria um último desafio. Uma semana havia se passado desde o pedido de casamento na chuva, e Rafael havia insistido em fazer as coisas da maneira tradicional. Naquela manhã de sábado, ele se dirigia para a casa de Maria, no Capão Redondo.
Não mais como o empresário arrogante que conhecera meses atrás, mas como um homem apaixonado prestes a pedir formalmente a mão da mulher que amava. Maria estava nervosa, arrumando a casa simples pela 10ª vez. Filha, relaxa, disse Conceição sorrindo. A casa pode ser simples, mas é limpa e honesta. É isso que importa. E se ele mudar de ideia quando ver como vivemos realmente? Maria, para de bobagem. Aquele rapaz te ama de verdade. Vi nos olhos dele. José, já muito melhor da cirurgia, estava sentado na poltrona da sala, observando o movimento da filha com um sorriso divertido. Pai, o senhor está bem? Não está se esforçando demais? Estou ótimo, filha. Na verdade, nunca me senti melhor. Às 10 horas em ponto, Rafael chegou, mas desta vez não veio de limusine. Veio dirigindo pessoalmente um carro simples, vestido com calça jeans e camisa social, carregando um buquê de flores do campo e uma caixa pequena de veludo. Maria o observou da janela, notando como ele parecia diferente, mais relaxado, mais humano. Bom dia, dona Conceição, cumprimentou educadamente quando ela abriu a porta. Bom dia, Rafael. Entre, por favor. Rafael cumprimentou José respeitosamente, perguntou sobre sua saúde, elogiou a casa com sinceridade. Maria observava tudo, vendo como ele genuinamente se esforçava para se conectar com sua família. Seu José, disse Rafael depois de alguns minutos de conversa, gostaria de falar com o senhor em particular. José assentiu, e os dois homens saíram para o pequeno quintal dos fundos. Senhor, vim aqui hoje para pedir a mão de sua filha em casamento. José estudou Rafael por um longo momento. Você a ama? Amo. Mais do que jamais imaginei ser possível amar alguém. E vai cuidar dela? Com minha vida. Mesmo sabendo que ela vem de uma família simples, que não temos dinheiro, que somos do tipo de gente que você provavelmente nunca conviveu. Rafael olhou para a casa humilde ao redor, para José em suas roupas simples, e sorriu. Senhor José, sua filha me ensinou que o valor de uma pessoa não se mede pelo dinheiro que tem no banco. Vocês criaram uma mulher corajosa, honesta, capaz de qualquer sacrifício pela família. Isso vale mais do que qualquer fortuna. José estendeu a mão. Então tem minha bênção, meu filho. De volta à sala, Rafael se ajoelhou diante de Maria, sob os olhares emocionados de Conceição e José. Maria Silva, disse com voz firme, mas carregada de emoção, você mudou minha vida de maneiras que eu nem imaginava serem possíveis. Me ensinou o que é amar de verdade, me mostrou que existe beleza na simplicidade, coragem na vulnerabilidade. Ele abriu a caixinha revelando um anel de diamante. Não o maior ou mais caro que poderia comprar, mas um anel elegante, clássico, perfeito. Quer casar comigo? Não porque precisa, não por dinheiro ou segurança, mas porque me ama e quer construir uma vida comigo. Maria olhou para ele, depois para os pais, que sorriam com lágrimas nos olhos. Rafael Santos, disse ela, estendendo a mão. Eu aceito casar com você porque te amo, porque acredito no que podemos ser juntos, porque você me fez descobrir que o amor verdadeiro vale qualquer risco. Quando Rafael deslizou o anel em seu dedo, a pequena casa explodiu em gritos de alegria. Conceição chorava e abraçava todo mundo. José batia palmas do fundo do coração, e os vizinhos curiosos começaram a se aglomerar nas janelas e portões. Maria vai casar, gritou Dona Aparecida da casa ao lado. Com o moço rico, completou seu Joaquim do outro lado da rua. Em poucos minutos, meio bairro estava na rua celebrando o noivado. Rafael, que nunca havia experimentado o calor humano de uma comunidade assim, se viu sendo abraçado por pessoas que nem conhecia, mas que genuinamente celebravam a felicidade de Maria. É assim sempre? Perguntou ele a Maria, rindo enquanto uma senhora desconhecida o abraçava pela 10ª vez. É, aqui quando alguém é feliz, todo mundo é feliz junto. Eu gosto disso. Naquela tarde, Rafael e Maria caminharam pelas ruas simples do Capão Redondo de mãos dadas. Ele conheceu os lugares da infância dela, o bar onde seu pai costumava jogar dominó, a escola onde ela estudara, o posto de saúde onde toda a família se tratava. Não se arrepende? Perguntou Maria quando pararam numa pracinha pequena. De quê? De estar aqui, longe do seu mundo de luxo. Rafael parou de andar e se virou para ela. Maria, você ainda não entendeu, não é? Entendi o quê? Que você é o meu mundo. Onde você estiver, eu vou querer estar. Se for numa cobertura luxuosa, numa casa simples ou numa barraca na praia.
E se eu disser que não quero morar na cobertura? Então compramos uma casa num bairro classe média e somos felizes lá. E se eu disser que quero que você conheça melhor a minha realidade antes de nos casarmos? Então vou passar os fins de semana aqui, vou aprender a tomar café ralo, vou jogar dominó com seu pai. Maria riu, imaginando Rafael jogando dominó com os senhores do bairro. Se eu disser que quero trabalhar depois de casada, que não quero ser apenas a esposa rica que não faz nada? Então vamos montar um escritório de advocacia popular para você atender pessoas que não podem pagar um advogado caro. Você pensou em tudo. Pensei na nossa felicidade. Todo o resto são apenas detalhes. Naquela noite, enquanto Rafael se despedia da família e voltava para sua cobertura, Maria ficou no quintal, olhando as estrelas. Filha, Conceição se aproximou. Está feliz? Estou, mãe, muito feliz. E assustada? Um pouco. É uma mudança grande. As melhores mudanças sempre assustam um pouco. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro. A senhora acha que eu mereço essa felicidade? Conceição segurou as mãos da filha. Filha, você sacrificou sua própria dignidade para salvar a vida do seu pai. Passou fome para comprar remédios para ele. Trabalhou desde cedo para ajudar a família. Se isso não é mérito suficiente para a felicidade, eu não sei o que é. E se não der certo? E se der? E se vocês forem muito felizes juntos? E se tiverem filhos lindos e uma vida cheia de amor? A senhora tem razão. Sempre tenho. Conceição sorriu. Sou mãe. 6 meses depois, a igreja de São José, no Capão Redondo, estava lotada para o casamento de Maria Silva e Rafael Santos. Uma cerimônia simples, mas repleta de amor. Rafael havia insistido em casar na igreja do bairro de Maria, rodeado pelos amigos e vizinhos que haviam acompanhado sua vida inteira. Do lado da noiva, estavam todas as pessoas simples que haviam torcido por sua felicidade. Do lado do noivo, empresários e socialites que inicialmente torciram o nariz, mas que aos poucos se encantaram com a autenticidade de Maria. Você aceita Maria Silva como esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença? Aceito, disse Rafael, olhando nos olhos verdes de Maria com todo o amor que sentia. E você, Maria Silva, aceita Rafael Santos como esposo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença? Maria olhou para o homem que havia mudado sua vida, que havia lhe ensinado que o amor pode superar qualquer diferença, qualquer preconceito, qualquer medo. Aceito. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, Rafael e Maria se beijaram sob uma chuva de pétalas de rosas e gritos de alegria. Na saída da igreja, Rafael pegou Maria no colo para atravessar a porta, uma tradição antiga que ele fez questão de manter. E agora, senhora Santos? Perguntou ele, usando o novo sobrenome dela pela primeira vez. Agora vivemos felizes para sempre. Ela respondeu rindo, como num conto de fadas, como numa história de amor verdadeiro, e caminharam juntos em direção ao carro decorado, seguidos por uma multidão de pessoas felizes sob o sol dourado da tarde paulistana. 5 anos depois, Rafael e Maria Santos moravam numa casa confortável em Pinheiros. Nem a pobreza do Capão Redondo, nem o luxo excessivo da cobertura, mas algo no meio termo que representava perfeitamente quem haviam se tornado juntos. Maria havia se formado em Direito na USP e montado um escritório que atendia pessoas de baixa renda. Rafael havia expandido os negócios da construtora para incluir habitação popular, construindo casas dignas para famílias que antes só podiam sonhar com a casa própria. Na parede da sala, uma foto do casamento sorria para quem entrasse. Um empresário milionário e uma ex-vendedora de balas, que se conheceram nas circunstâncias mais improváveis e descobriram que o amor verdadeiro não conhece diferenças sociais. Papai, me conta nossa história, pediu a pequena Conceição, de 3 anos, toda tarde antes de dormir. Era uma vez, começava Rafael, uma princesa corajosa que vendia estrelas mágicas nos semáforos da cidade. E contava a história de como o coração havia vencido todas as barreiras.